Olá, bom dia. Meu nome é Luiz Guilherme, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Nem aluno nem professor, relato de experiência de um residente em uma disciplina do novo ensino médio. Bem, inicialmente sobre as condições para a realização desse trabalho. O programa Residência Pedagógica é um programa que tem como objetivo promover o aprimoramento na formação inicial de professores da educação básica. E é um programa no qual eu fiz parte e onde eu pude desenvolver esse trabalho. Essa foto à esquerda é uma foto do Núcleo Biologia, a qual eu fiz parte durante o meu período, e a foto à direita é um registro de um dos encontros, vários encontros que tivemos ao longo da vigência do programa, e que ele retrata justamente um período em que nós nos reuníamos para conversar, debater e discutir sobre temas pertinentes à formação de professores, tanto em relação à sala de aula quanto à questão de gestão de pessoas e nossas experiências como residentes dentro de sala de aula. Bem, como o programa tem esse foco justamente na educação básica, é importante ter em mente também alguns pontos sobre como funcionou esse período em que eu estava no residência pedagógica, e um deles é o caso da LDB. Bem, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é uma lei que busca nivelar o conhecimento básico essencial para orientar os professores do conteúdo a ser abordado ao longo do ensino fundamental e do ensino médio. E em 2017, a Lei 13.415 modificou essas leis de diretrizes e bases, principalmente pela reorganização do currículo escolar e a adição consequente dos itinerários formativos, que basicamente é um conjunto de disciplinas que busca aprofundar o conhecimento em áreas do conhecimento tais como ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas da saúde e uma formação técnica e profissional. Então, essa reorganização, a adição desses itinerários formativos, teve como objetivo aprofundar e direcionar o aluno ou para uma área acadêmica, no caso, aprofundando as áreas do conhecimento, ou com uma formação técnica e profissional para o mercado de trabalho. Bem, além disso, nessa perspectiva, nós temos a BNCC como conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. A BNCC foi homologada em 2018 e é uma forma de garantir o direito dos alunos, tanto em relação à aprendizagem quanto em relação ao seu desenvolvimento como pessoa em questão de direitos civis, aspectos éticos, morais e aspectos críticos de desenvolvimento. Bem, a BNCC, depois de homologada, ela serviu também como um parâmetro para os conhecimentos básicos essenciais para que para orientar os professores ao longo dessa jornada pelo ensino fundamental e ensino médio. E no caso do ensino médio, nós temos o novo ensino médio, que é proveniente das alterações da LDB de 2017 e também da BNCC. E nesse contexto, a disciplina eletiva ou as disciplinas eletivas são um conjunto de disciplinas que tentam abordar a questão dos itinerários formativos, e a qual eu participei como regente de turmas foi a disciplina Educação, Saúde e Bem-Estar. Sobre essas disciplinas, alguns pontos são importantes a serem tratados, como, por exemplo, a abrangência dos temas. Nesse caso, por exemplo, a disciplina aborda tanto temas de educação, quanto saúde, quanto bem-estar. No meu caso, como professor em formação da área de ciências biológicas, todo o conteúdo abordado durante a graduação está inserido em algum desses temas, seja na educação, saúde ou bem-estar humano. Então, ter a abrangência dos temas, por um lado, é importante porque possibilita ao professor trabalhar diversas áreas, enquanto que a ausência do conteúdo programático, nesse caso dessas disciplinas, traz como dificuldade a falta de orientação, um documento normativo que oriente para quais temas abordar e como abordá-los. Então, essa é uma potencial dificuldade que a gente enfrenta ao lidar com as disciplinas eletivas. Bem, no meu caso, eu trabalhei na Escola Estadual Raul de Leone, que é uma escola do município de Viçosa, em Minas Gerais, e essa foto à direita representa uma das aulas que eu abordei ao longo do período com os alunos, que foi sobre fermentação. Bem, a respeito da fermentação, o meu intuito com trabalhando esse tema e o próximo que eu vou citar são justamente aproximar a realidade dos alunos
ao tema que é estudado em biologia. Apesar de ser um tema que já faz parte da grade curricular, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, o meu intuito foi justamente aproximar uma coisa que seria microscópica, invisível a olho nu, no caso dos processos de fermentação, à realidade dos alunos. E eu fiz isso propondo um experimento inicialmente, que seria para identificar a produção de massa, no caso, nessa foto, a massa à esquerda, que seria uma massa produzida com fermento biológico e com fermento químico, nesse caso, na massa à direita. E depois de apresentar e realizar esse experimento com os alunos, nós fizemos uma abordagem sobre o que era importante saber daquilo e quais seriam os pontos de diferença, tanto em relação ao fermento biológico quanto ao fermento químico. A gente fez esse quadro com alguns mapas, resumindo o mapa mental e orientando alguns pontos justamente para identificar quais seriam as diferenças e ter um comparativo sobre como acontecia isso a nível biológico. Mas não somente sobre a fermentação, um outro tema trabalhado foi a questão da educação ambiental. Nesse ponto, a gente optou por, eu e a professora preceptora, optamos por fazer uma visita técnica com os alunos na Mata do Paraíso, que é uma reserva de Mata Atlântica gerida pela Universidade Federal de Viçosa. E durante essa visita nós observamos grupos animais e vegetais, principalmente abordando a questão da importância dos insetos, que foi um tema muito recorrente justamente por ser um grupo muito diverso. E também como isso se relaciona às crises climáticas. Muitos dos alunos não tinham tido a oportunidade de visitar a Mata do Paraíso, apesar de ser acesso aberto. Enquanto a gente abordava os temas propriamente da educação ambiental, como o manejo adequado do ambiente e aspectos de preservação e conservação, abordamos também a questão da importância dos insetos e dos organismos presentes naquele ambiente para controlar as crises climáticas, em relação, por exemplo, ao aquecimento global, ao derretimento de calotas polares. Então, como os insetos e os artrópodes, principalmente, têm um papel importante nessa questão de manejo ou identificação da qualidade do ambiente. E, além disso, um outro ponto abordado durante a trilha foi que nós encontramos esse inseto, que é um besouro contaminado com o gênero Cordyceps. É um gênero de fungo que ficou muito famoso recentemente, principalmente devido ao jogo The Last of Us, que se tornou posteriormente uma série. Bem, nesse ponto é importante, eu tentei usar, nesse sentido, a ficção como uma ferramenta educacional, justamente levando aos alunos qual seria a diferença da ficção presente nos jogos e na série e a realidade. O que tem em comum? Na vida real, o fungo do gênero Cordyceps eles não contaminam humanos. Então, quais foram os artifícios usados na série e esse contato com a realidade dos alunos, que se mostraram muito interessados a partir do momento em que eu citei a questão do jogo, teve um impacto muito importante que eu julgo indispensável da aproximação da realidade com os alunos, justamente por ser uma situação em que eles têm mais contato e poder ver que é uma situação que se repete no dia a dia. Só precisamos ter um olhar atento para onde encontrar essas situações. Bem, esse foi o meu trabalho e eu gostaria de concluir reforçando tanto os aspectos da LDB quanto a importância do programa Residência Pedagógica e em relação ao novo ensino médio e à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Esses programas, esses projetos, essas leis, elas trazem diversos desafios, mas também trazem diversas possibilidades. E agora eu retorno ao título do trabalho, nem aluno, nem professor. Os residentes, muitas vezes, são conhecidos justamente por não ser nenhum nem outro. É um estagiário, é um meio termo que não se encaixa nem como aluno da escola, nem como professor efetivo. Por um lado, isso pode ser um dificultador no sentido de identificar as responsabilidades do residente e também a forma como ele vai agir em relação à sala. Mas também é uma potencialidade, porque não sendo nenhum nem outro, nós temos um contato direto com ambas as partes. Então, nós conseguimos ter um contato mais íntimo com os alunos e nós também conseguimos ter um contato com o professor no sentido tanto de administrar uma sala de aula, quanto de entender quais são os desafios e as possibilidades que a sala de aula nos possibilita. Então, nem aluno, nem professor, mas um ser em crescimento e em construção. E no novo ensino médio, que possibilita e traz também outras séries de dificuldades. Bem, esse foi o trabalho. Eu gostaria de agradecer à UFV e ao Programa Residência Pedagógica pela oportunidade de produzir o trabalho junto à CAPES e ao CMD pela oportunidade de apresentar o trabalho. Muito obrigado pela atenção.